Bom, então, uma boa tarde a todos e a todas. Vamos dar início ao nosso encontro, né, dessa semana. E eu gostaria de, antes de irmos à discussão propriamente da aula de hoje, eu gostaria de conversar com vocês sobre algumas questões ligadas à dinâmica da nossa disciplina, né? Nossa disciplina, como eu disse na aula passada, ela já está aí caminhando para o seu último mês, né? Felizmente, estamos cumprindo aí o plano de ensino, né? O nosso cronograma. Talvez até eu encerre uma semana com uma semana de antecedência. Mas vamos ver como é que vai ficar a dinâmica aí nos próximos dias. Mas acho que a gente está até com uma pequena folga, tá? Cumprindo todo o calendário e ainda assim acho que uma semana antes do previsto poderemos encerrar o curso. Bom, então, primeiro duas questões para tratar com vocês. Sobre o nosso próximo estudo dirigido. Eu não sei se prometi a vocês que divulgaria o estudo dirigido essa semana, esse final de semana passado. Bom, se eu prometi, por óbvio, descumpri a promessa, né? Mas queria alertá-los que nos próximos dias eu devo divulgar esse último estudo dirigido, né? Será o nosso, salvo engano, a nossa quarta atividade, né? Deixa eu ver aqui, só nas nossas... O que é que eu já fiz aqui com vocês. Será a nossa quarta atividade, se eu não me engano, terceira ou quarta, né? Eu preciso dar uma vista aqui. Não, é a quarta mesmo. É a quarta e última atividade. A primeira foi um estudo dirigido, a segunda foi uma resenha crítica, a terceira foi um estudo dirigido ou uma resenha crítica, né? Vocês que escolheram, eu dei a opção, e a quarta atividade será mais um estudo dirigido. Tá? Essa será a última atividade. No nosso plano de ensino, a data de entrega dessa atividade é o dia 30 de novembro. Tá? Então, como eu disse, nos próximos dias, certamente, eu irei divulgar essa atividade para que vocês façam aí com, no mínimo, 8 dias de antecedência, como eu sempre tenho acordado com vocês, tá? Eu vou compartilhar aqui a tela para que vocês possam ver o nosso cronograma, né? Nós estamos aqui no dia 16, tá? Vamos discutir o texto 15, só que eu vou me antecipar, por isso que eu acho que vai haver uma folga no calendário. Por quê? Estamos aqui no dia 16 do 11, vamos discutir o texto 15 de Donald Worcester, Transformações da Terra para uma perspectiva agroecológica da história. Junto com esse texto, eu já vou antecipar a discussão do texto 16. Tá? Então, eu vou apresentar a vocês uma discussão e vou, enfim, também puxar um debate, né, para que a gente possa interagir a respeito desses materiais, mas eu vou discutir os dois textos hoje, o 15 e o 16. Por quê? Porque eles se complementam e eu acho que a gente consegue vencer a discussão, o debate sobre a história ambiental e sobre as interações entre história e natureza, tá? Em uma aula. Uma aula será suficiente. Naturalmente, se não for, a gente retoma o assunto na próxima aula. Mas eu acho que uma aula será suficiente para a gente discutir esse assunto. Não que o assunto seja um assunto simples ou de fácil trato. Não é isso. Né? Pelo contrário, é um assunto vastíssimo. Há uma produção recente da historiografia brasileira e estrangeira imensa a respeito do assunto, do tema, da história ambiental. Mas eu acho que é possível fazer uma síntese dele em uma
em uma aula, e é isso que eu vou tentar fazer logo em seguida, quando terminar essa parte aí essa parte preliminar, tá bom? Então, nos próximos dias, provavelmente aí daqui para o final da semana, talvez um pouco antes, eu devo divulgar esse estudo dirigido. O estudo dirigido versará sobre o conjunto de textos desde o nosso último encontro, tá? Desde o nosso último estudo dirigido, na verdade, provavelmente abarcando aqui a história indígena, né, com os textos 13 e 14, e a história ambiental com os textos 15 e 16. Então, será um estudo dirigido bem sintético. Tá? Ainda não decidi se vou inserir os textos 17, 18 e 19 nesse estudo dirigido. Tá? São textos muito bons também e bastante sintéticos, de igual maneira. São textos que integram o mesmo livro, um livrinho pequeno, organizado recentemente pelos professores Bruno Leal e Ana Paula Tavares, que são dois especialistas em História Pública, e a gente vai discutir esses textos na próxima semana. Vocês vão ver que são textos curtos, por isso que eu coloquei 3 textos, tá bom? Eles se complementam, são de um mesmo livro, são capítulos de um mesmo livro. Então, talvez uma questão aí sobre esses três capítulos, tá? Do livro sobre História Pública, do Bruno Leal e da Ana Paula Tavares. Enfim, esse será então o nosso último estudo dirigido, tá? Com data de entrega ali para o dia 30 do 11. Essa data eu vou pedir que vocês, vou pedir encarecidamente que vocês respeitem a entrega no dia 30. Por quê? Porque após o dia 30, eu entrarei num regime aí ensandecido de correção desses trabalhos, tá? E de lançamento das notas. Eu vou fazer isso após o dia 30. Vou fechar as notas, ver quem entregou o quê, quem está faltando o quê, e divulgar logo em seguida esse primeiro balanço, para que a gente possa se preparar então aí para o lançamento das notas e eventuais provas finais, para quem precisar. Tá? Bom, na verdade, a coisa da prova final isso nem existe, né? Essa categoria nem existe, mas esse é o tema, inclusive, do segundo aviso. Então, até o dia 30, entrega do quarto estudo dirigido, certo? Entrega do quarto estudo dirigido, que eu devo divulgar, como eu disse, nos próximos dias. Temas do quarto estudo dirigido, para que você possa antecipar-se às leituras, caso ainda não as tenha feito. História indígena, história ambiental e talvez história pública. Esses 3 temas. História indígena, história ambiental e talvez história pública. Tá? Havendo dúvidas quando for divulgado, claro, eu sempre faço uma leitura coletiva, a gente tenta esclarecer os pontos obscuros do estudo dirigido. Tá? Além disso, sobre a prova de reposição ou de recuperação, digamos assim. Essa avaliação ela não será uma prova, não será feita em formato de prova. Via de regra, eu costumo fazer prova de recuperação ou de reposição. Não vou fazer dessa vez. O que é que você terá que fazer? Se por acaso você deixou de entregar algum dos estudos dirigidos ou resenhas, se você deixou de fazer alguma atividade, eu vou pedir que você faça essa atividade. São 4 atividades. 4 atividades. O estudo dirigido, são estudos dirigidos ou resenhas críticas de filmes. Né? Em que consistirá a reposição ou recuperação? Consistirá exatamente na entrega do que você não entregou até aqui. Tá? É isso que eu estou cobrando, é isso que eu vou cobrar como reposição. Eu não vou fazer prova. Não faz sentido
de acordo com a metodologia que foi adotada pela universidade nesses dias de pandemia. Esse ensino remoto emergencial não me permite, por exemplo, reprovar ninguém por falta. Vocês não podem ser reprovados por faltas. Tá? Há uma resolução da administração superior muito clara quanto a isso. A frequência e as notas devem ser atribuídas a partir da participação de vocês nas atividades. No caso, nós temos 4 atividades principais. Eu ainda tenho uma parte da nota, uma parte pequena, mas há uma parte da nota destinada a pontuar a participação em aula, a participação nos fóruns, a participação nas aulas síncronas. Tem um pequeno percentual da nota geral dado a isso. Mas, de maneira ampla, a nota será extraída das 4 atividades. Quem fizer as 4 atividades terá o grosso de sua nota daí tirado, daí extraído. Ok? Então, reposição. O que é que eu vou cobrar da reposição? Repetindo essa informação. Será cobrado da reposição exatamente aquilo que você não entregou até aqui. Então, se você deixou de entregar um estudo dirigido, sua reposição será entregar esse estudo dirigido. Se você deixou de entregar 2 estudos dirigidos, 3 estudos dirigidos, ou não entregou nenhum, a sua reposição será exatamente a entrega dessas atividades. Porque é a partir delas que eu vou conseguir medir precisamente se você fez o conjunto de leituras, enfim, se minimamente houve um aproveitamento, tá? Então, de um modo geral, até inclusive para tranquilizar, eu posso dizer que quem entregou os 4 estudos dirigidos, ou quem entregará como reposição, dificilmente será reprovado. Dificilmente. É claro que eu vou fazer um sopesamento das notas, é claro. Né? Havendo variação na qualidade das atividades entregues, essa variação será objeto da minha avaliação docente. Então, eu irei sopesar as notas a partir da qualidade das atividades entregues. Mas, quem entregar as 4, dificilmente será reprovado. Ok? Agora, quanto menos atividades você entregar, mais a coisa vai ficando complicada. Porque, enfim, eu vou ficando sem instrumentos para avaliar, como a resolução da administração superior sobre o ensino remoto emergencial me cobra, avaliar a sua participação e o seu aproveitamento no curso. Já que a gente não tem como cobrar, como não estamos em sala de aula presencial, a gente não faz sentido cobrar aqui, fazer chamada. Não faz sentido e, inclusive, a resolução da universidade nem permite isso. Né? Bom, então, estamos esclarecidos, estão esclarecidas e esclarecidos a respeito das notas, da entrega da nossa última atividade no dia 30, no 11, tá? As demais atividades, quem não... A quarta atividade será entregue, portanto, no dia 30. Né? As demais, quem não entregou nenhuma das atividades, né, quem não entregou, ou quem deixou de entregar alguma delas, não entregou nenhuma, ou deixou de entregar alguma delas, eu vou pedir para que entreguem até o dia 7 de dezembro. Tá? Até o dia 7 de dezembro. 7 de dezembro será, portanto, a data final para a entrega de todas entrega das reposições. Se você chegou ali ao dia 30, até o final do mês, desse mês de novembro, apenas com um
estudo dirigido entregue, ou 2 atividades entregues, você terá até o dia 7 para entregar aquilo que não foi entregue ainda. Ok, gente? Então, 30 entrega da quarta atividade e 7, dia 7, entrega da, das reposições, daquilo que ainda não foi entregue por vocês. Ok? Havendo dúvidas, me comuniquem, me contactem, enfim, também, se quiserem externá-las publicamente, podem fazer aqui, tá bom? Pessoal, eu gostaria que vocês, por favor, vissem, vou dar aqui 5 minutinhos para que vocês deem uma olhada nesse vídeo que eu postei acima no chat. Tem um vídeo sobre história ambiental, é um vídeo bem curto, de 5 minutos, com a professora Lise Cedres, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que ela explica, numa linguagem bastante objetiva e direta, o que é história ambiental e com o que a história ambiental se preocupa. Eu vou pedir para que vocês, por favor, vejam esse vídeo nos próximos 5 minutos. O vídeo está postado aqui no nosso chat. Eu vou colocá-lo mais para baixo aqui. Vou republicá-lo aqui. O link está abaixo, certo? Acabei de enviar. Então eu peço que nos próximos 5, o vídeo tem 4 minutos e 16 segundos. Nos próximos 5 minutos, a gente volta então às 14h26. Vocês vejam esse vídeo, tá bom? Daqui a pouco a gente retorna e aí retorna a partir da discussão dos textos da aula de hoje, tá bom? Aguardo vocês, já já.
Pessoal, retornei. Desculpem o atraso, eu tive que atender uma pessoa aqui na minha casa e me perdoem pelo atraso. Precisei atender alguém aqui em casa e aí, enfim, tomou mais tempo do que deveria. Mas vamos então, vamos ao assunto, né? Qual o tema dessa aula? Né? O tema fundamental dessa aula são as relações entre sociedades humanas e natureza ao longo do tempo. Esse é o tema. Esse é o tema fundamental desse encontro. Para isso, para discutirmos esse assunto, que é um assunto que durante um certo tempo foi considerado um tanto peculiar como objeto da história, né? As relações entre humanos e natureza, entre sociedades humanas e natureza no tempo, foi até um certo tempo atrás um tema muito pouco frequentado, muito pouco conhecido e até, de certo modo, exótico no mundo dos historiadores e das historiadoras. Tá? Para introduzir esse assunto, eu indiquei dois artigos, um já com alguns anos, de um historiador considerado um dos pais da história ambiental, que é o professor Donald Oster, e o outro, esse mais recente, de duas professoras da Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ, conhecidas por seus trabalhos no campo da história ambiental e, especificamente, no campo da história urbana ambiental. A propósito, esse texto das professoras Liz Cedres, que inclusive esteve aí no pequeno vídeo que eu pedi para que vocês visualizassem, né? E da professora Andréa Casanova, é um artigo sobre as enchentes. Veja que um tema, né, tão marcante da história contemporânea da cidade do Rio de Janeiro, na verdade, da vida social, urbana na cidade do Rio de Janeiro, transformada em um objeto da história. Então, esses são os materiais a partir dos quais a gente vai discutir esse tema. Já passo para você, Pedro. E com eles também, nós vamos fazer um pequeno exercício de fontes. Acho que foi inclusive o Pedro que me cobrou há uns dias atrás que fizéssemos um pequeno exercício de fonte. É uma pena que nesse formato online eu confesso a vocês que perco o tesão para uma aula de paleografia, que era o que eu gostaria de oferecer a vocês aqui. Eu queria, dentro do curso de Introdução ao Estudo da História, realizar com vocês uma pequena oficina paleográfica, ensiná-los como ler um documento do século XVIII, do século XIX, do século XVII, como fazer a crítica interna e a crítica externa desse documento e como percebê-lo à luz de um problema de natureza historiográfica. Enfim, manejando aquelas categorias, conceitos e metodologias que a gente viu ao longo dessa disciplina. Eu ministro, de vez em quando, uma disciplina chamada paleografia e que é dedicada inteiramente a esse exercício. Aqui em IEH, importaria, no mínimo, fazermos um pequeno exercício de fontes. Eu vou tentar aqui fazer um arremedo, porque fazer isso de maneira online, com essa internet caindo o tempo todo, e sem aquele contato artesanal com a fonte, que é a aula presencial que nos oferece, é difícil. Mas, quem sabe a gente não consegue, né? Pelo menos algum resultado. Pois não, Pedro? Sim, a dúvida que ficou em mim, e que deve ter ficado para todo mundo, é que a história ambiental seria um objeto de estudo da geografia, né? Porque a geografia que trabalha com a relação entre o ser humano e o ambiente, enquanto a história
dedicaria ao homem por si só, né? Então, seria uma interseção. A história ambiental seria uma interseção entre a história e a geografia. Certamente a história ambiental realiza essa intersecção com a geografia, mas não apenas com a geografia, né? O que a história são dois problemas, né? O primeiro o que a história ambiental propõe? Ela propõe, dentre outros encaminhamentos teóricos e conceituais, que a gente supere essa ideia de que a vida humana, portanto, a cultura, caminha em oposição à vida natural. Esse é a primeira conclusão teórica que poderíamos extrair da história ambiental. A história ambiental ela está interessada em superar uma arraigada interpretação segundo a qual homens e natureza ocupam posições antagônicas na vida no planeta, né? Há aqui uma tentativa de aproximar cultura e natureza, né? E de inserir a natureza dentro dos quadros da história. Ou seja, conferir, não que ela não tenha realmente, mas segundo essa interpretação clássica, que vem pelo menos dos gregos, né? A natureza seria algo que inerte, algo como o imóvel, né? E, portanto, não seria preocupação da história discutir a natureza, porque a natureza estaria para além dos ritmos e diacronias humanas, né? Para além dos movimentos das sociedades humanas. O que a história ambiental está dizendo, e no sentido oposto a essa interpretação clássica da dicotomia cultura versus natureza, seres humanos versus sociedades humanas versus natureza, é que a natureza ela também se transforma dentro do tempo, dentro das temporalidades. E essas transformações têm a ver com ritmos próprios, né? com transformações cuja origem não necessariamente é a ação humana, portanto, são ações, não necessariamente são ações antrópicas, né? Mas que interferem sobre a vida humana. Então, essa é a primeira conclusão teórica da história ambiental, né? No segundo sentido, como é que a história ambiental propõe metodologicamente isso? De inserir, portanto, a natureza dentro da diacronia, dentro dos movimentos de transformação e de mudança no tempo, portanto, dentro da história. Como é que ela propõe isso? A partir de um diálogo interdisciplinar. Metodologicamente, é esse diálogo da história com a geografia, mas não somente com a geografia, também com a meteorologia, com a biologia, com a botânica, né? Mesmo com as ciências médicas, para uma história, por exemplo, uma história ambiental das pestes e dos micro-organismos, de como esses micro-organismos afetam a vida humana, né? Como patógenos, por exemplo, afetam a vida humana. Não tem como contar hoje, né? Hoje é impossível contar uma história da conquista europeia das Américas, por exemplo, sem considerar o papel fundamental de patógenos causadores de doenças que devastaram as populações indígenas e coloniais, como a varíola, né? Ou mesmo uma história ambiental das doenças nas Américas, não pode deixar de considerar os efeitos que tem causado nas sociedades humanas nas Américas desde o período colonial e cada vez mais nos dias contemporâneos, no tempo presente, insetos como o mosquito Aedes aegypti. Entende? Então,
Mas para executar essa história, para construir essa história ambiental das relações entre seres humanos e animais, das relações entre seres humanos e micro-organismos patógenos, né? É um diálogo com outras disciplinas, porque o historiador ele não tem como manejar, por exemplo, o conhecimento zoobotânico do Aedes aegypti. Né? Onde é que ele vai buscar essa informação? Junto aos biólogos, por exemplo. Né? Junto aos médicos sanitaristas, que estudam a dengue, que estudam epidemias de dengue, estudam epidemias de febre amarela, né? No mundo, e particularmente nas Américas, nas Américas do Sul, na América do Sul, por exemplo. Né? Então, gente, é uma área vastíssima de conhecimento, né, de um campo disciplinar relativamente novo, né, a história ambiental, ela surge ali mais ou menos nos anos 70, e ela chega ao Brasil com ênfase no final dos anos 80 e ao longo dos anos 90. Tá? Pedro, você está com a mão levantada, você gostaria de falar algo mais? Não, nada, foi sem querer. Perfeito. Então, gente, são essas relações entre homens e natureza ao longo do tempo que a história ambiental visa captar. Mas não só isso, não fica apenas nas interações entre sociedades humanas e natureza. Há outros problemas que também podem ser objeto do trabalho, de pesquisa e de investigação científica de historiadores ambientais. Tá? A gente vai falar disso ao longo dessa aula. Mas antes, provavelmente, pelo jeito, eu vou me estender para a aula que vem, e aí o meu plano de antecipar algumas coisas foi para o espaço. Mas eu acho que vale a pena fazer essa incursão nas fontes, não para enfim, fazer aqui uma história das doenças, uma história ambiental das doenças na Amazônia, mas apenas dar para vocês um exemplo de como olhar para certas fontes que tradicionalmente não foram vistas desse prisma e enxergar interações entre sociedades humanas e ambientes. Ou seja, tentar furar essa cadeia, essa caixa, né, de uma história mais clássica, de uma história tradicional, que enxerga como único e hegemônico objeto da história os seres humanos. Os seres humanos. Tá? A natureza, agora mesmo eu estou orientando um PIBIC que estou com muitas expectativas a respeito dele. Eu sempre construo muitas expectativas a respeito dos PIBICs que eu oriento, e esse particularmente tem me chamado muita atenção. A gente está, junto à minha bolsista, nós estamos pesquisando a trajetória de uma ornitóloga alemã que esteve na Amazônia no início do século XX, na década de 10, né? Entre a década de 10 e a década de 30, entre 1910 e 1930. Ela esteve na Amazônia e ela fez uma viagem científica pelo Vale Tocantino, pelo Araguaia-Tocantins, e nessa viagem ela buscava catalogar espécies de pássaros nativos. Né? Inclusive, muitas das espécies coletadas por ela, a Emília Stanley, por essa zoóloga, né? A Emília Stanley, ornitóloga, especialista em pássaros, hoje muitas das espécies coletadas por Emília Stanley hoje compõem o acervo do Museu Emílio Guild, em Belém, que, para quem não conhece, se um dia você tiver a oportunidade de conhecer Belém do Pará, incursão obrigatória ir, a meu ver, claro, ao Museu Emílio Guild e conhecer a sua coleção zoobotânica, que é uma coisa maravilhosa, extraordinária, arqueológica também. Né? Então, me orientando a Zara,
hoje pesquisa, então, a trajetória dessa ornitóloga alemã, a fim de compreender quais eram as interpretações, as representações, as categorias usadas por uma mulher zoóloga, ornitóloga, no início do século XX, alemã, percorrendo a Amazônia, né? Percorrendo a bacia, a cuenca do Araguaia-Tocantins. Né? Ela fez alguns diários de viagem, é a partir disso que ela faz. Esse é o material de fonte que a Zara utiliza, né? Ela produziu alguns relatos de viagem, e essa visão da natureza. Natureza é uma coisa muito relativa. Né? O que a gente entende por natureza é algo muito variável, a depender das sociedades. Cada sociedade constrói uma representação distinta do que ela entende por natureza. Isso também é uma distinção importante de ser feita. Né? Certamente, o que um francês industrial do século XIX entende por natureza é amplamente diferente daquilo que um índio caripuna, né, do platô das Guianas, entende por natureza. Né? A grande obra antropológica recente que construiu essa distinção, que relativizou as concepções a respeito da natureza, talvez os trabalhos do grande antropólogo francês Philippe Descola, que eu acho que alguém já deve ter ouvido falar, sobretudo aqueles que são das ciências sociais. Então, Philippe Descola, analisando as sociedades da Amazônia equatoriana, sociedades indígenas da Amazônia equatoriana, ele percebeu como aquelas sociedades possuíam representações sobre o que era a natureza completamente diferentes daquelas próprias de um homem médio ocidental, digamos assim, de um homem ou de uma mulher ocidental. Né? No âmbito da história, recentemente, Diogo de Carvalho Cabral, um historiador ambiental brasileiro, publicou um livro intitulado Na Presença da Floresta, em que ele discutiu também essas representações tão diferentes da natureza presente em sociedades tupi, aqui do Brasil. Na verdade, nem existe a palavra natureza em tupi. Nem existe. Só para ficar nisso. A palavra natureza, como entidade apartada, separada dos seres humanos, porque é isso que natureza quer dizer para nós, né? O que é que a natureza representa no pensamento e na cultura ocidental? Significa o outro, né? É por isso que nós construímos categorias como selva, né? O que é a selva? A selva é esse outro estranho, né? A selva é o lugar daquilo que o humano não consegue controlar. E o que é a cultura que não a aplicação, nesse sentido clássico ocidental, a aplicação da técnica humana para controlar a natureza. Cultura é isso. Cultura é o domínio, dentre outras coisas, é o domínio humano sobre a natureza. Né? Nós dominamos a natureza com cultura. E isso define, segundo os ocidentais, a nossa própria civilidade. Por que é que os índios são vistos como selvagens, como incivilizados? Porque eles não utilizam de sua capacidade humana para a cultura, para dominar a natureza. Supostamente não utilizam. Hoje, os historiadores ambientais têm colocado ao avesso e desconstruído essa ideia de que o indígena era uma figura passiva diante da natureza e por isso era bárbaro, por isso era selvagem, por isso era incivilizado. Né? Hoje, várias pesquisas têm apontado, têm estudado, para já entrar aqui numa categoria do Donald Wolster, né?
os sistemas agroecológicos indígenas. Como sociedades indígenas do Brasil pré-colonial e do Brasil colonial, estou usando aqui Brasil com todas as aspas, né, porque a rigor não existe uma coisa chamada Brasil pré-colonial, mas vai lá, apenas para dar conta aí de uma territorialidade que não era ainda colonial, né, portanto anterior à chegada dos europeus. Vários estudos têm dado conta, tanto na arqueologia quanto na história, desses sistemas agroecológicos indígenas e das agriculturas de rotação, né? Da utilização de manejo, do manejo do pau-brasil pelos povos tupi da costa, a partir do início da mercantilização aí dessa madeira, né? Já com a colonização ali no século XVI, há hoje estudos que apontam como os indígenas participaram do negócio do pau-brasil, inclusive manejando a área de exploração do pau-brasil e plantando o pau-brasil mais próximo da costa para facilitar a derrubada da madeira e o seu escoamento pelos portos. Os indígenas eram quem controlavam esse manejo, né? Esse manejo do pau-brasil, que não era simplesmente uma atividade, portanto, como se disse até bem pouco tempo atrás, uma atividade extrativa. Eles entram na mata e pegam lá do jeito que está o pau-brasil. Não, hoje há estudos arqueológicos mostrando que os indígenas plantaram pau-brasil mais próximo da costa, exatamente para facilitar o escambo com populações europeias, com negociantes de pau-brasil europeus, e facilitar o escoamento dessa árvore feita em mercadoria, transformada em mercadoria pela colonização. Então, e antes disso, antes da colonização, os sistemas agroecológicos indígenas apontam para a operação de agriculturas de rotatividade, né? Permitindo que a floresta se recomponha depois de um período de devastação, de dano ambiental, né? Não é que os indígenas não criavam dano ambiental. Os indígenas eles viviam ali no Éden, né? No Éden pré-colonial, não produziam dano ambiental. Claro que produziam dano ambiental, né? A própria natureza, nesse sentido ocidental, produz danos ambientais sobre si, né? Agora, claro, essa exploração das biotas, né? A exploração do solo, né? A exploração dos regimes de água de um determinado lugar por essas populações indígenas, era uma exploração cíclica e que permitia a regeneração ambiental. Algo que hoje os nossos regimes agroecológicos não permitem. Tema também do artigo de Donald Wolster, né? Por que não permitem? Por quê? Primeiro porque, se lembrarmos do texto de Lise Cedres e Andréa Casanova, concretamos tudo. Então, isso assoreia o solo, impede o escoamento da água, provoca enchentes. Asfaltamos e concretamos tudo. Na agricultura, nos regimes agroecológicos capitalistas contemporâneos, por outro lado, os nossos defensivos agrícolas, vulgo agrotóxicos, né? E a prevalência, segundo o Wolster, da química sobre a biologia nos sistemas agroecológicos capitalistas contemporâneos, tem impedido, reduzido a diversidade biótica dos lugares, né, dos ambientes, e impedido essa atividade regeneradora, que depende necessariamente da diversidade ecológica de um lugar, né? A monocultura
ela é um verdadeiro ataque à diversidade ecológica e a utilização dentro dos quadros da monocultura, das monoculturas, né, pelo mundo contemporâneo ocidental, e também, enfim, pelo planeta, né, contemporaneamente, e a utilização a prevalência da química sobre a biologia tem, então, reduzido aí a diversidade ecológica nos ambientes e, com isso, conduzido a uma situação de esgotamento e de empobrecimento dos solos. Pois bem, vamos por partes, tá? Eu queria fazer a gente vai ler muito pouco, infelizmente não dá tempo fazer muito mais que isso, mas vocês estão vendo uma tela que eu estou compartilhando? Por favor, se comuniquem comigo. Estão vendo um documento, aqui é uma fonte, eu vou explicar direitinho que fonte é essa. Eu estou compartilhando com vocês um PDF do Conselho Histórico Ultramarino. Sim, né? Ok. Deixa eu jogar essa tela de vocês para cá, para ficar aqui com o documento na minha frente. Vejam só. O Conselho Ultramarino foi o principal órgão de administração dos domínios coloniais portugueses no Brasil, nas Américas, né? Na América portuguesa, digamos assim. O principal órgão, né, digamos, a cabeça da política colonial portuguesa era o Conselho Ultramarino. E, naturalmente, né, como cultura escrita, que era a colonização portuguesa, naturalmente, esse órgão, ele produziu, ao longo do tempo, ao longo desses 400 anos, né, de colonização portuguesa, 300 e poucos anos de colonização portuguesa, ele produziu uma imensidão de documentos, né, de fontes. Hoje nós chamamos de fontes. Antes eram documentos administrativos, os documentos administrativos da colonização portuguesa. Esses documentos estão depositados hoje em Lisboa, no Arquivo Histórico Ultramarino. É uma fonte de pesquisa, é um arquivo importantíssimo para a história do Brasil e para a comunidade historiadora brasileira. Tá? A gente tem feito muita pesquisa desde os anos 80, 90, por lá, e esses documentos têm sido muito importantes para uma história política, para uma história administrativa, para uma história, em alguma medida, econômica e social, né? E é isso que eu quero mostrar para vocês, mais recentemente, também para uma história ambiental. Ora, como eu vou enxergar relações entre ambientes e sociedades em uma fonte administrativa do século XVIII? Como é possível fazer isso? Né? Como enxergar essas dinâmicas ambientais, essa relação do homem com o meio, as interações entre sociedades humanas e ambientes, e mais, a própria história natural. No século XIX, falava muito essa expressão, no século XVIII, história natural. Depois ela caiu em desuso, ela ficou fora de moda. A palavra história natural, o conceito, saiu de moda. Por quê? Porque passou-se a enxergar a história natural como uma espécie de quadro estático da vida, da vida não humana na Terra, né? E hoje a história ambiental ela tenta recobrar essa dinamicidade, recuperar essa dinamicidade e portanto, as diacronias da história, da chamada história natural. Ou seja, como animais, plantas, florestas, cuencas, né, bacias hidrográficas, como esse conjunto aí biótico e abiótico
dos ambientes possui ele próprio uma vida, né? Possui um ciclo vital que pode ser captado pela história porque se transforma. Então, a gente precisa atualizar aquela chave explicativa dos análises, né? Eu disse para vocês em aulas passadas que a Escola dos Análises, nos anos 30, promoveu uma grande renovação da história, do conhecimento histórico no mundo. Por quê? Porque inseriu gente no quadro da história. Né? Antes, a história disciplinarizada do século XIX pensava que apenas grandes homens e o Estado eram atores da história. Né? A história dos análises, a escola dos análises dos anos 30, dinamizou esse quadro e passou a inserir pessoas comuns, mulheres, né? Populações ditas subalternas, né? Os chamados, como dizia também a New Left, a escola social inglesa, os de baixo. Né? A história dos análises e o movimento suscitado pela escola dos análises a partir dos anos 30 abriu o horizonte dos historiadores, abriu a visão dos historiadores para outros atores e sujeitos da história que não o Estado e os grandes políticos, os grandes nomes. Né? Então, é a partir daí que camponeses ascendem a história, né? Que mulheres ascendem a história, que operários ascendem a história, a essa história disciplinar. Claro, eles eram, claro, sujeitos da história, mas não eram captados pela pena dos historiadores. A partir dos análises, eles passarão a ser captados. Só que os análises não conseguem ainda, pelo menos na primeira geração, romper com essa dicotomia natureza versus cultura, e o território do historiador ainda é um território que acentua uma espécie de superioridade cultural dos humanos em relação à cultura. A cultura seria em relação à natureza, melhor dizendo. Né? A natureza seria uma espécie de quadro apenas das relações humanas no tempo. Né? A natureza seria nada mais que o cenário. É o cenário. Ela não tinha uma participação efetiva na vida humana. Mas a vida humana, pelo contrário, transformava a natureza. E era isso que nos fazia plenamente humanos. O que é que, segundo essa cosmovisão ocidental, que é muito judaico-cristã, defende nas relações homem-natureza, é que a nossa capacidade como seres humanos, a nossa peculiaridade como seres humanos perante os seres não humanos, é exatamente essa capacidade que temos de intervir e alterar a natureza. Se vocês lembrarem bem, essa é a grande chave colocada ali no Gênesis. Né? Quando Deus cria Adão e Eva, toda essa cosmologia judaico-cristã está assentada sobre essa oposição. A ideia de que o homem deve dominar sobre as aves do céu, né? Sobre as plantas. Então, é uma relação de domínio, é uma relação de controle. É uma relação de controle. Essa visão, ela alcança toda a história ocidental e a escola dos análises, sem nenhuma obrigação de fazê-la, ali no início do século XX, na sua primeira geração, não rompe com isso. E enxerga ainda a natureza como um mero cenário. Voltou? Acho que sim, né? A escola dos análises, né, seguindo aí essa longuíssima tradição judaico-cristã e ocidental, baseada na ideia de um controle humano sobre as forças naturais, né? E isso, inclusive, como leitmotiv identitário, o que é que me faz humano? A minha capacidade de transcender os limites impostos pela natureza, a minha humanidade. É isso que me faz humano, né? Segundo essa interpretação clássica. A escola dos análises mantém essa toada, mantém essa ideia, né? E não enxerga, portanto, a natureza como um objeto da história em si, como um objeto da história.
é só ali nos anos 70 que a natureza como um objeto da história, ela passa a ganhar relevo. E aí os historiadores passam a perceber que não é apenas o homem no tempo o objeto da história, mas é o homem no tempo, o homem no espaço. Quando eu digo homem, eu digo as sociedades humanas, vocês sabem, as sociedades humanas no tempo, no espaço, e também as relações dessas sociedades humanas com a natureza, com as dinâmicas, com os ecossistemas, né? A gente vai discutir melhor isso, que categoria é essa, né? De ecossistema, que é uma categoria dos biólogos, e como ela pode ser útil ao trabalho dos historiadores. Eu tenho feito história ambiental nos últimos anos, tenho trabalhado com isso, mais a nível também de orientação, tenho gostado muito de orientar trabalhos nesse sentido. Mas vamos lá. Então, aqui tem um documento do Conselho Ultramarino, como eu disse, né? É o documento 2910, tá? Isso aqui eu estou fazendo uma apresentação do documento, que poderia ser, por nós aqui, classificada como a crítica externa, né? A crítica externa do documento, seus elementos formais, tá? É um documento de 1749, tá? De 26 de abril de 1749, escrito no Pará, na capitania do Grão-Pará. Tá? Trata-se da carta do governador e capitão-general do estado do Maranhão e Pará, Francisco Pedro de Mendonça Gorjão, em português, para o rei Dom João V, sobre o contágio das bexigas na capitania do Pará e as medidas tomadas a esse respeito. Eu vou deixar esse documento, eu não sei se eu já divulguei a vocês em outro momento, talvez já tenha feito, mas eu vou colocar ele lá no Teams. Quem quiser se aventurar em exercício de transcrição, pode tentar transcrever, e se quiser, escrever o arquivo por e-mail e eu faço uma correção, tá bom? A gente, infelizmente, não tem tempo. Toda a transcrição é um documento de 8 páginas, relativamente extenso. Tá? Bom, essa primeira página, né, ela é o que a gente chama de ementa. Isso aqui é um ementário feito pelos arquivistas do Arquivo Histórico Ultramarino, tá? Com auxílio de historiadores, inclusive brasileiros. Né? Historiadores brasileiros participaram dessa equipe do AU para a organização desses documentos, que são chamados documentos avulsos do Arquivo Histórico Ultramarino. Então, essa síntese, essa ementa, foi feita por esses arquivistas em colaboração com os historiadores lá do Arquivo Histórico Ultramarino. Esse pedaço, o texto começa com a carta, né? Trata-se de uma carta ao rei, uma carta a Dom João V, do governador, a Dom João V. O texto começa com a saudação clássica em documentos dessa natureza. Uma carta ao rei começa com Senhor, com a expressão Senhor, né? O cumprimento, a reverência à sua majestade. Isso aqui pode não parecer, mas é uma abreviação da palavra Senhor. Tá? Como é que eu sei disso? Aqui, ó. Isso aqui é um S, ó. Ele puxa aqui, ó. O S. Aqui, deixa eu apagar isso aqui. Ele bota um N aqui, um N, e puxa um R. SNR. Senhor. Tá? Aqui é uma abreviação de Senhor. Esse trecho aqui, imenso, né? Não faz parte do documento. Na verdade, é o verso do documento rasurado na página da frente. Sabe quando você usa uma boa caneta Bic ou compacto? Quem faz muito isso é essa canetinha aqui. Quem já usou sabe. Né? Ela tem uma tinta muito forte, eu adoro, e ela sempre marca no verso a folha. Né? Você escreve assim na frente e aí fica atrás. Eu vou colocar esse documento lá, Guilherme. Eu vou colocar lá, tá bom? Quando terminar aqui a aula, eu posto. Então, esse trecho aqui, que eu estou mostrando a vocês, ele é, na verdade, uma rasura da página de verso que o
escrivão lá, com a tinta muito forte, deixou manchar na página da frente. Tá? Então, o documento começa aqui. Começa exatamente aqui. Inclusive, os arquivistas, algum arquivista aqui? Acho que sim, ou não. Os arquivistas, eles já avisam, tinta repassada. Tá? A tinta melou, né, o documento, ou na frente ou no verso. Tá bom? O documento, então, começa aqui dizendo o seguinte. Claro, vou aumentar um pouco aqui, não sei se vai dar para vocês verem bem aí. Lá em cima, então, ele cumprimentou o rei, dizendo Senhor, tá? E aqui ele começa, a propósito, um documento muito bem escrito, apesar da tinta repassada, mas um documento muito bem escrito, um escrivão muito bom aqui do governador, não sei se foi o próprio governador que escreveu de punho, geralmente eles tinham os seus escrivãos, né? Pode ter sido o escrivão. E ele começa então dizendo o seguinte: isso aqui é um N, tá? No ano, aqui, ó, ano de 1743, o documento é de 49, né? Deixa eu ver aqui. Eu acho que é 9. Então ele vai contar uma historinha. Né? Ele vai recapitular eventos recentes da história da capitania do Pará. No ano de 1743, a gente chama de imbricação. Na paleografia, nós chamamos de imbricação. A imbricação, ela ele bota o Qzinho aqui, e sobe um pequeno acento indicando que se trata de um QUE, tá? Que me consta que principiou nesta cidade, e sua, que é novamente um S. Se vocês perceberem, é um S muito semelhante ao S lá em cima de Senhor. Aqui, ó. Isso é uma coisa interessante. Esses documentos coloniais, esses escritos coloniais, né? Eles no mesmo, é possível você identificar em um mesmo documento vários padrões de escrita de uma letra, tá? Então é possível identificar vários padrões de escrita de uma letra. Aqui o S é basicamente o mesmo. Então, que principiou nesta cidade e sua capitania, tá? Aqui é capitania, um Czinho, o A, o P bem típico das fontes coloniais, capitania, aqui é um O, tá? Olha só, mal, aqui ó, mal, contagioso, com Z, contagioso da bexiga, o mal contagioso da bexiga, que se principiou em 1743, portanto, 7 anos atrás. Né? Comunicado, olha só, aqui é um conjunto de informações que ele começa a escrutinar. Uma demarcação temporal, 1743, uma demarcação espacial na cidade e capitania do Pará, cidade de Belém, tá? Capitania do Pará, o mal contagioso da bexiga, a doença, o caso, certo? Na verdade é das, tá? Olha só, mal contagioso das. Isso aqui é um S muito discreto, mas é um S aqui, ó. Das bexigas. Isso aqui também é um S, ó. Aqui são duas maneiras, já, olha, uma palavra seguida da outra, ambas escrevendo S de duas formas diferentes. Aqui um S discreto, e aqui esse S que ele puxa para baixo, tá? Bexigas. Comunicado por índios. Olha só, aparece aqui um sujeito histórico relevante na trama que ele está contando. Comunicado por índios. E
melhor dizendo, olha aqui, ó, que por suspensão, igual estava aqui, ó, imbricado por suspensão, comunicado por índios que nessa, isso aqui é nessa, tá? Pode não parecer, mas eu vou explicar que aqui tem 2 S. O problema é que numa aula presencial, eu utilizaria um quadro para desenhar a letra e mostrar para vocês que isso aqui são 2 S, tá? Aqui, ó. Isso aqui são 2 S. Aqui parece um P, né? Mas não é. Ele puxa um S, aí desce, puxa o outro e desce, tá? São 2 S. Que nessa ocasião, comunicado por índios, que nessa ocasião se olha aqui que X bonito, se extraíram, isso aqui é um H, escrita típica da época, extraíram, vou colocar aqui no chat para vocês verem. Dessa maneira aí, extraíram, se extraíram dos sertões do Rio Negro. Sertões do Rio Negro. Outra demarcação espacial aqui. Então, os índios comunicaram em Belém um surto de varíola. Um surto de varíola. Um surto de bexigas. Bexigas aqui é varíola, precisamente. Isso matava aqui feito... Era uma coisa horrível. Né? Esses índios haviam se extraído dos sertões do Rio Negro em direção a Belém, provavelmente fugindo da doença. Tá? A doença vinha, então, nesse lastro aí, percorrendo os sertões, desde os sertões do Rio Negro, avançando pela bacia amazônica até a cidade de Belém. E os índios que comunicaram esse avanço da doença. É isso que ele está dizendo. Que durando, olha só, não, é? Claro, claro que sim. Olha só. Que, aumentar, porque aí não dá, né? Sertões, aqui, esses sertões aqui, pessoal, ser, tá? S-E-R, tom, S. E-N-S. Aqui é um E, isso aqui é um S, tá? N, que é um Nzinho, e ele faz o N, né? E faz aquele S puxado para baixo, tá? Pega assim, dá uma volta e desce, tá? Puxa uma perninha, tá? Isso aqui é quase aula de caligrafia. Quem lê isso aqui não tem dificuldade de ler receita de médico, tá? Receituário meio presa nessa caligrafia mais antiga, né? Que durando, U-D-U-R-A-N-D-O, durando na gente da terra, nas pessoas que viviam no lugar. O tempo de 3 anos com 2 N's e aquele Szinho puxado, tá? Vem do O aqui, ó, 3 anos, e durando o tempo de 3 anos, com grande, olha que interessante, grande mortandade. Durou 3 anos, começou em 43, portanto até 46, durando 3 anos, provocando? Não, com grande mortandade, tanto de índios, olha só, vírgula, aqui ó, uma vírgula, tanto de índios, o Szinho puxado, mais uma vez, como mestiços, a população mameluca, provavelmente, né? População colonial de tapuios e mamelucos. Tá? Depois se tornará, já no século XIX, a população cabocla
da Amazônia, o famoso caboclo amazônico, né? Segundo expressão vulgarizada. Tá? Então, tanto de índios como de mestiços. E alguns, aqui, ó, aqui, alguns brancos. Isso aqui é incrível. Alguns brancos N-A-S, aqui é um Szinho, ó, nacionais. Dois S. Um S e o S para baixo. Tá? Brancos nacionais. Os brancos da terra. Os luso-brasileiros. Luso-brasileiros. Quer dizer, matou todo mundo. Matou índio, matou mameluco e matou branco os luso-brasileiros. Isso aqui é uma história de uma epidemia. É uma história de uma epidemia. É uma epidemia no Vale Amazônico. Uma epidemia em 1743, entre 1743 e 1746, no Vale Amazônico. Você veja como o Brasil, né, pode não parecer, a gente tem um mito do berço esplêndido que é muito importante para definir quem nós somos. Né? A gente costuma dizer, o Brasil, aqui não tem tragédias, não tem grandes tragédias, aqui nunca houve grandes guerras. Isso é um grande desconhecimento da história. Né? Alimenta o nosso ego de uma nação cordial, pacífica, né? Um ego, a propósito, muito despropositado, porque, a rigor, nós não somos essa nação cordial e pacífica que nos autodeclaramos, né? Pelo contrário, né? Temos estatísticas de morte aqui dignas da Síria e do Iraque, e já enfrentamos guerras sangrentas, né? Conflitos sangrentos, além dos que enfrentamos contemporaneamente. Né? E, no caso de uma história das doenças, também já enfrentamos grandes epidemias, certamente não tão mortais e generalizadas como a Covid, em seus números. Né? A Covid é a maior pandemia da história do Brasil, em termos de números de mortes. Acho que, não sei se ela superou a gripe espanhola, mas provavelmente sim. Mas é preciso considerar que em outros contextos, epidemias com capacidade devastadora acometeram porções localizadas do país. A varíola, por exemplo, as chamadas pestes das bexigas, né? A peste das bexigas, ela era um motivo recorrente de medos e de mortandades pelo país, tá? Desde o período colonial. Okay? Então, apenas para encerrar aqui um pouco, já caminhando para o final desse exercício, como eu disse, a gente não vai poder ler todo, eu queria apenas aproximá-los aí de uma fonte colonial e de mostrar como certas categorias próprias da natureza, dos ambientes, né? Patógenos, animais, geografia, por exemplo, aqui os sertões do Rio Negro, podem ser objeto do trabalho do historiador, podem ser, sim, objeto da história como problema. Tá? Vamos continuar. E alguns brancos nacionais. Ficou sempre aqui é um F, tá? Ficou sempre esta qualidade, dois L's, qualidade, parece um E, mas é um H. Qualidade de habitadores que escaparam, mais uma vez, né, o que, com um apóstrofozinho aqui, escaparam, padecendo, aqui, sendo vários, tá? Vários, aqui é um achar, que é novamente um H, achar,
qualidade, habitadores que escaparem, padecendo vários, acho que é achaques, várias violações, vários danos, né? Vários achaques, de tal qualidade, que no ano de 1747, em que aqui cheguei, tá? 1747, em que aqui cheguei, ele vai dar o dado. Fá, que é um F. Ele dá uma enrolada, mas é um F. Faleceram bastantes pessoas. Aqui é aquele mesmo caso desse nessa aqui, ó. Nessa, tá vendo aqui, ó? Isso aqui eu falei que são dois S, a mesma coisa aqui, ó, de pessoas. Pessoas. Esse S dele é assim, como eu acho que eu falei anteriormente. Ele sobe, aí desce, sobe, desce. São dois S. Só pessoas. Tá? É muito difícil, Guilherme. O S é uma das letras que mais dá trabalho. Por quê? Porque o mesmo documento, o cronista, o escrivão, escreve de umas 10 formas diferentes. Aí é isso que complica. Né? Não há um padrão, não há uma regularidade do uso da letra, principalmente no caso do S. O R também, mas o S é bem emblemático. Então, está falando aqui, ó, faleceram bastante pessoas de catarrões. Catarro mesmo. Né? Os sintomas de gripe. Faleceram de catarrões, sintomas de gripe. Tosse com secreção. Você veja como é que ele... Veja, isso aqui é uma história da doença. É uma história da doença e das formas como as sociedades humanas, no caso essa sociedade colonial de Belém do Pará, do Grão-Pará e Maranhão, classifica doenças que convivem conosco por gerações. É claro que hoje a maneira como classificamos uma doença viral, como é aqui a varíola, né? Ou uma gripe, como é a Covid-19, muda ao longo do tempo. A doença, embora o patógeno ele seja ali basicamente o mesmo ele não é, porque sabemos que no caso dos vírus, por exemplo, eles se transformam numa velocidade impressionante, né? Às vezes, para determinada doença, praticamente todo ano tem que ficar fazendo uma nova vacina, porque o vírus vai mudando e tal. Só que se o vírus muda a sua história biológica, genética, a sua história genética se transforma, né? As representações humanas desse vírus e dos efeitos que ele causa também se transformam. Né? Hoje nenhum médico olha para você e diz que você está com catarrões. Ninguém fala isso. O médico não falaria uma coisa dessa, né? Bom, depende também da idade do médico, talvez, né? Vai ver o que ele fala. Essa aqui é maravilhosa, tá? Pessoas de catarrões, tá? Vírgula, aqui uma vírgula. Pleurizes. Você quer saber o que é pleurizes? Eu vou colocar aqui numa pesquisa rápida aqui no Google. Deixa eu ver. Pleurizes. Inflamação, pleurísia, né? Ou pleurizes, né? Inflamação dos tecidos que revestem os pulmões e a caixa torácica. Infecções como a gripe e alguns medicamentos podem causar pleurísia. A pleurísia provoca. O que é que ela provoca? Porque eles sabem por isso, né? Aqui a medicina é uma medicina muito da visualidade. Tá? A pleurísia provoca dor no peito que piora durante a respiração. Então, catarrões, esses são os sintomas da doença. Né? Pleuríses, né?
e diarreias de A. Aqui, ó. Esse aqui é um D. Aí ele dá faz esse caracol aqui. Diarreias, né, que é um S, aquele S puxado para baixo, de sangue. Olha os sintomas da peste das bexigas. Né? Ruins, pleurizes, dor no peito, tosse, provavelmente, e diarreias de sangue. Em termos, acho que é isso, em termos que quando desta capitania, tá aqui, quando um S, desta capitania, passei, que novamente Guilherme, passei aqui os dois S, tá? Juntinhos, passei, em junho do ano, dois N's, do ano antecedente de 1748. Aqui, ó, 48. Para, aqui é outra imbricação muito comum. Para, ele faz o P e puxa o Azinho em cima. É, mais uma vez, um caso de imbricação por suspensão. Tá? Por quê? Porque ele suspende a última letra. Para. Por isso que é por suspensão. Porque ele suspende a última letra. Para a do Maranhão. Tá? A, ficar por aqui. A esperar os navios. Continuaram as mesmas queixas, é isso? Continuaram, aqui, ó. Para nós hoje seria continuarão, mas aqui é no passado mesmo. Continuaram, o tiozinho aqui, tá? As mesmas queixas, com Y, tá? Queixas. Ou seja, mesmo quando ele foi para o Maranhão, continuaram as mesmas queixas da doença. Ou seja, a doença estava generalizada. Desde os sertões do Rio Negro, passando por Belém do Pará, até o Maranhão, quando ele foi tomar um navio, lá provavelmente em São Luís. Tá? Então, esse é um quadro de uma infecção por varíola generalizada. Quem tiver interesse em saber um pouco mais sobre esse tema, junto com o documento, eu vou postar logo em seguida um artigo sobre essa epidemia de varíola no Grão-Pará e Maranhão, no século XVIII, na década de 40 do século XVIII, escrito pelo professor Rafael Chamboleron, que é professor de História da Universidade Federal do Pará. Eu coloco lá junto para vocês, quem tiver interesse de conhecer um pouco mais, se informar. Pessoal, vou ficar por aqui por falta de tempo, mas esse documento ele é incrível. E aí o governador vai dando outros detalhes dessa doença e dos efeitos que essa doença, que esse patógeno causou sobre a sociedade local, tá? Impactando, por exemplo, a economia local. Ele, no parágrafo seguinte, eu já li esse documento, no parágrafo seguinte, ele vai contar como a varíola afetou diretamente a vida dos indígenas e, com isso, a economia colonial, que dependia diretamente do trabalho indígena. Então, essa é a conclusão do parágrafo seguinte, o governador contando aí como a economia foi atingida pela epidemia de varíola, porque os índios simplesmente não conseguiam mais trabalhar. Seja porque morreram muitos índios, seja porque ficaram muito debilitados com a doença, né? E aí não conseguiam trabalhar e houve um impacto direto na economia local, uma economia baseada na exploração, dentre outras coisas, mas principalmente baseada na exploração das drogas do sertão, né? Canela, salsa parrilha,
né? Eram os índios que iam buscar essas drogas do sertão dentro das matas e traziam, então, para Belém para o comércio aí de negociantes portugueses e luso-brasileiros. Com a peste de varíola, essa economia extrativista das drogas do sertão é duramente atingida. Tá? Então, aí, as relações aí entre uma crise epidemiológica local e a economia, muito semelhante também ao que estamos vivenciando. Tá? Então, gente, esse é um pequeno, muito singelo, né, exercício de tratamento das fontes, no caso, uma leitura paleográfica que fiz com vocês. Como eu disse, isso aqui dá uma disciplina, né? Mas a ideia aqui era utilizar o espaço da leitura paleográfica para construir uma aproximação entre história e natureza, né? Ou seja, tentando perceber, sob o prisma da história ambiental, como é que seres humanos e natureza, ao contrário do que diz uma leitura ocidental clássica, né? Uma interpretação ocidental clássica, estão diretamente interseccionados. É isso que a história ambiental quer captar. A história ambiental quer captar as intersecções entre a história humana e os ritmos naturais, e os ritmos da natureza. Como, se por um lado a humanidade, os seres humanos, as sociedades humanas impactam diretamente a natureza, né? E sobretudo desde pelo menos os anos 50, a partir da conclusão científica do aquecimento global, da crise ambiental que vivemos na atualidade, isso é cada vez mais nítido e demonstrável cientificamente. Se, por um lado, as sociedades humanas têm, sobretudo dentro dos quadros do capitalismo, transformado os ecossistemas pelo mundo, né? O contrário também é verdadeiro, né? Os ecossistemas, as biotas no mundo, os repositórios naturais, orgânicos ou não, também têm interferido sobre a vida humana, né? Ou seja, tábua das marés, né? Para falar dos elementos não orgânicos da natureza que afetam diretamente a nossa vida. A chuva, os regimes de chuva, né? Os rios, né? A tábua das marés para as sociedades pesqueiras e litorâneas, né? A vida dos ribeirinhos, quem conhece um pouco aqui, quem já teve a oportunidade de conhecer a Amazônia, sabe como a vida ribeirinha é diretamente afetada pelo regime de chuva, né? Há duas estações na Amazônia, né? A estação seca e a estação chuvosa. E essas estações seca e chuvosa, elas determinam o momento de plantar, o momento de colher, o tipo de moradia, né? As casas das populações ribeirinhas são casas adaptadas. Quem conhece a Afuá, lá na fronteira entre o Pará e o Amapá, sabe bem dessa realidade, né? As casas são afetadas pela subida do rio. A relação das populações com os animais é uma relação igualmente muito importante para não somente para esses animais, para essas populações não humanas, mas também para as populações humanas, né? Digo isso quando considero, e não somente eu falo a relação de sociedades humanas com animais selvagens, né? Com animais habitantes de florestas, de pradarias. Não, a nossa relação dentro das cidades, por exemplo, com os animais que vivem na cidade, é uma relação estrutural para a vida humana. Estrutural. Né? O costume muito brasileiro e muito nordestino, em especial, por exemplo, de capturar e criar pássaros em cativeiro, é um problema para a história ambiental. As linhas de galo, né, e de aves
é um problema para a história ambiental, como ao longo do tempo esse costume foi praticado. A própria vaquejada pode ser tema da história ambiental, a relação estabelecida com aquele animal, não é? Na Amazônia, a relação com os peixes, a relação que populações ribeirinhas mantêm com peixes. Hoje eu estava transcrevendo, eu estou preparando uma comunicação sobre, por sinal já convido vocês, no dia 25 de novembro, acontecerá um evento intitulado Rios de História. É um evento promovido pelo Grupo de História e Natureza da UFPA. E aí eles me convidaram para falar sobre os rios coloniais, sobre como era essa relação das sociedades coloniais com os rios. Tá? E aí eu vou falar do rio Araguaia e do rio Tocantins a partir de documentos administrativos do Arquivo Histórico Ultramarino, como esse, e também de crônicas de viajantes. E aí eu estava lendo, eu quero apresentar, né, ao público essas relações entre sociedades coloniais e floresta e o que eu chamo de sistemas hidrossociais. Né? Eu quero apresentar os sistemas hidrossociais do Araguaia Tocantins à época da colonização portuguesa. E como é que, da conquista e colonização portuguesa, como é que esses homens, sobretudo homens, né, portugueses, ao chegarem aqui e se depararem com sistemas hidrossociais indígenas, puderam se relacionar com esses sistemas hidrossociais indígenas e nativos e construir novas experiências de convívio com o rio, né, com as suas biotas, né, com as suas margens e com os seus interiores. Quando eu digo biota, eu penso claro, animais e plantas principalmente, né? Animais e plantas, mas também com aquilo que não era orgânico, como, por exemplo, a água. A água, as pedras, né? As chamadas Itaipavas. Sabe, hoje em dia o pessoal pensa que Itaipava é só cerveja, né? Mas não é. Itaipava são que hoje as populações amazônicas chamam de pedrais. No período colonial, eram as Itaipavas. E o rio Araguaia e Tocantins, eles eram repletos de Itaipavas, né? Eram repletos de pedrais. E o pedral, um rio com pedrais, né? E o caso do Tocantins e do Araguaia eram rios empestados de pedrais, eles implicam em uma navegação, eles impõem à navegação muitas particularidades, né? Muitas particularidades. Uma coisa é navegar um rio livre, outra coisa é navegar um rio cheio de pedrais, portanto muito mais perigoso, principalmente na época da cheia, né? Na cheia do rio. Então, você veja que é um conjunto ali de informações ecológicas que informam a maneira humana de se relacionar com o rio. Se está chovendo muito, se está na época da chuva, descer o Araguaia Tocantins impõe certos riscos. Por exemplo, você vinha lá com a sua canoa, com a sua ubá, no caso os indígenas, né? O que era a ubá? Era uma canoa feita com uma única árvore. Eles derrubavam uma árvore, esculpiam ela no meio e faziam ali uma ubá, uma canoa feita a partir de um tronco, né? De um tronco de uma única árvore. Você vinha na sua canoa, vinha na sua ubá. Então, descer o rio, a depender da época do ano, poderia implicar em adaptações muito específicas para se livrar dos perigos das Itaipavas, dos pedrais, das corredeiras, das cachoeiras. Né? Tudo isso entrava no cálculo dessa relação humana, indígena ou luso-brasileira com os rios, com essa bacia, no caso, hidrográfica do Araguaia Tocantins. Então, essa relação, né, qual é a grande proposta, né, metodológica da história ambiental? É pensar essa relação entre humanos e não humanos, humanos e ambientes, né, conferindo
algo que já a nós é próprio, conferindo à natureza também aquilo que é muito humano, que é o movimento. Né? A natureza ela se transforma, ela se transforma em ritmos próprios, né? Nem toda transformação da natureza, isso é importante de perceber, nem toda transformação da natureza é provocada por nós. Nós precisamos descentralizar os seres humanos da história natural. Né? Um certo conservacionismo mais clássico, né? Ali dos anos 50, né? Pensava, hoje isso já foi superado, mas um conservacionismo ali dos anos 50 tinha uma visão muito utópica da natureza e achava que a natureza só se movia, a natureza era um ser inerte, que só se movia por intervenção humana. E é por isso que era preciso conservar, porque toda vez que o humano intervia, era sempre para destruir. Né? A natureza era imóvel, era inerte, e o movimento era sempre causado por seres humanos, via de regra, um movimento de destruição, de devastação. Ora, hoje, a própria história ambiental tem apontado como não é bem assim. Né? A natureza ela possui ritmos de transformação próprios. Né? É claro que a vida, dentro dos quadros da modernidade capitalista, criou condições, né, a vida humana, né, as sociedades humanas criaram, trouxe, né, uma capacidade de intervenção sobre a natureza e de devastação também, jamais vista na história da humanidade. Né? Nunca a natureza foi tão manteve uma relação tão transformadora para o bem e para o mal como nessa era mais recente dessa modernidade capitalista. Né? Mas mesmo assim, a natureza continua movendo-se em ritmos próprios e interferindo sobre as sociedades humanas. É uma via de mão dupla, embora haja, sem dúvida, em vários contextos ecológicos no planeta, um desequilíbrio profundo, arraigado nessa interação. Por exemplo, a interação de grandes cidades, de metrópoles, com os seus rios. É uma relação desequilibrada. O caso do Tietê é um caso emblemático na história do Brasil. Mas o caso do São Francisco, transposto recentemente, depois de uma obra, né, de um projeto, de uma obra que se estendeu aí por um século, né? As intervenções sobre o Rio São Francisco têm provocado assoreamento no rio, devastação das suas matas ciliares, enfim. Essa relação tem sido uma relação desequilibrada entre esse ambiente fluvial e as cidades em volta. O caso do Tietê, com a poluição assombrosa provocado por esse ritmo industrializado da cidade, megalópole de São Paulo, né? Essa é uma história ambiental a ser contada, mas uma história que revela um desequilíbrio, sem dúvida. Né? O caso tratado por Elise Cedres e Andréa Casanova das enchentes no Rio de Janeiro, de igual maneira, a relação como a cidade do Rio de Janeiro e suas populações, sim, a relação delas com a chuva é uma relação muito curiosa. Né? Todos os anos nós sabemos que a chuva vai cair em janeiro, vai cair em fevereiro, vai causar destruições, né? Mas não há um planejamento, parece não haver um planejamento estratégico sobre isso. Né? Mas, de toda sorte, a sociedade se transforma a partir dessas chuvas. A sociedade ela não fica inerte. Também não podemos cair no determinismo climático, geográfico ou ecológico. Né? A sociedade ela se transforma a partir dessa interação com a natureza. O caso das enchentes do Rio de Janeiro é emblemático. Por quê? Porque no caso do artigo da Lise, da professora Lise, ela aponta como
foi a partir das chuvas que uma política urbana e movimentos de urbanização aconteceram na cidade dos anos 60. Né? A cheia de 66, né? Ela é esse marco da história ambiental, da história ambiental na sua confluência com a história urbana da cidade. Pois é a partir de 66, da cheia de 66, que esse bairro tão famoso, né, a comunidade Cidade de Deus, que depois vai enfrentar os seus próprios problemas ambientais, mas é a partir de 66, com a cheia de 66, que a Cidade de Deus é fundada. É fundada exatamente em um movimento de urbanização que foi, em larga medida, uma resposta a esse desastre natural, a esse esperado desastre natural. E assim sucessivamente. Né? As cheias, eu, quando trabalhava na UFPA, orientei um trabalho interessantíssimo de TCC, espero até que a aluna tenha, enfim, dado prosseguimento a essa pesquisa, mas eu orientei um excelente trabalho feito com fotografias de época sobre uma história das enchentes da cidade de Marabá. Né? Eu trabalhava na cidade de Marabá, no campus da UFPA em Marabá, no sul do Pará, e Marabá tem um histórico muito emblemático de enchentes, desde os anos, na verdade, muito mais antigo, mas documentado em registros fotográficos desde os anos 80. E aí essa minha aluna fez uma história visual, a partir das fotografias, uma história visual e ambiental das enchentes, ou seja, de como aquela sociedade, aquelas populações ribeirinhas ali de Marabá vivenciaram aquelas enchentes e registraram isso em fotos. Qual era a importância dessa memória visual da enchente para as representações da natureza que essa sociedade construiu. Né? Então, é isso, gente. Eu já estou caminhando para o final. Na próxima aula eu vou voltar ao tema da história ambiental, e já aproveito e convido-os a lerem, né, esses dois textos, Transformações da Terra, de Donald Wolster, e Enchentes que Destroem e Enchentes que Constroem, Natureza e Memória da Cidade de Deus, nas chuvas de 66 e 67, de Lise Cedrez e Andréa Casanova, ambas da UFRJ. O professor Wolster, como eu disse, ele é um dos patriarcas aí da história ambiental, fundador. Patriarca não é uma boa expressão, né? Ele é um dos da história ambiental. Ele é americano, é professor emérito de história americana na Universidade do Kansas. Tá? Então, os textos estão disponíveis lá na nossa pasta, aqui no Teams, né? E eu peço que vocês vejam. Leiam os textos, né? Vejam os vídeos. Eu, além do vídeo da professora Lise Cedrez, um videozinho de 5 minutos para o Café História, eu também publiquei aqui o link de uma entrevista com o professor José Augusto Pádua, que no caso do Brasil é um dos nossos fundadores, tá? Um dos nossos fundadores, já ia repetir patriarca, é um dos nossos fundadores aí da história ambiental, junto com a Lise, né? E outros colegas. Então vejam esses materiais. Eu tenho certeza que essa discussão sobre a história ambiental vai abrir a mente de vocês para uma perspectiva historiográfica, como eu disse, ainda muito desconhecida, né? E para essa descentralização importante do lugar das sociedades humanas na história. Né? É preciso dinamizar a história com outros agentes, inclusive não humanos. É isso que a história ambiental propõe. Né? Eu acho que isso dá a gente, me parece, uma perspectiva menos arrogante da história. Né? Nós não somos o centro da história natural do planeta, não somos o centro. Estamos aqui, quando comparado com outras espécies, há bem pouco tempo, tristemente causado efeitos muito deletérios na história recente do planeta. Né? Mas eu acho que descentralizar essa figura do humano na história do planeta pode nos ajudar a, inclusive, ter uma percepção ecologicamente equilibrada
das nossas relações com o ambiente, e, como eu disse, menos arrogante. Né? Eu acho que pensar pelo prisma, pelo viés da história ambiental, nos ajuda a perceber que, dentre outras decorrências, o planeta pode muito bem continuar sem nós. Né? Quando a gente destaca a emergência climática e a importância de discutir a questão ambiental na atualidade, não é partindo do pressuposto de que o planeta vai acabar por nossa intervenção, é partindo do pressuposto de que nós, enquanto espécie, podemos sermos liquidados nas próximas gerações e termos as condições objetivas de nossa vida liquidadas, né, pelos efeitos antrópicos sobre o ambiente. Mas o ambiente, ele vai se regenerar. Outras espécies vão surgir, enfim. Isso é uma perspectiva filosófica minha. Ele vai seguir por aí, né, se transformando. A questão é se nós vamos seguir também. Né? Isso que também deve ser discutido. Tá? E a história ambiental nos ajuda nesse exercício. Gente, então, obrigado a todos, tá? E a todas. Na próxima semana a gente se vê novamente. Vamos ficar no texto ainda, nesses dois textos. Eu devo fazer uma síntese deles, mas eu já peço que leiam. Eu ainda vou fazer a digitalização, faço até amanhã e posto aqui no Teams. Eu peço que já leiam os textos sobre história pública, porque se houver tempo, eu já inicio os textos sobre história pública. Tá? Até lá, vamos terminar esses dois materiais sobre história ambiental. Ok? Gente, obrigado. Como eu disse, boa tarde a todos. Espero que fiquem bem. E qualquer